Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, 1º de maio, dia 3, a mais umas reflexões sobre saúde mental. E nós hoje vamos falar sobre biotipos psicológicos. Tem assim um grande nome, mas vocês vão ver que à partida é tudo aquilo que nós já vamos sabendo. É um nome mais elaborado, mas tem a ver de facto com as diferentes tipologias psicológicas ou de personalidade, ou as duas estão interligadas, como nós já vamos ver. E quem começou com a catalogação das diferentes tipologias psicológicas e até as associou inclusivamente à tipologia física foi Hipócrates, que viveu em 460-377 a.C., médico grego, que estudou de facto as diferentes tipologias, os diferentes humores, como ele referia, psicológicos das pessoas. E nós vamos caminhar um bocadinho por aí hoje e vamos chegar até à parte espiritual através do Dr. Jorge Andreia também, onde nos estamos a basear nestes estudos. E assim eu convido a todos para uma prece inicial, para nos tranquilizar a mente, relaxar um pouco o nosso corpo físico também, inspirando luz divina profundamente e expirando tudo aquilo que não nos faz falta, pensamentos, dores, entropias, preocupações. Inspiramos luz divina e expiramos tudo aquilo que não nos é útil à nossa evolução e à nossa tranquilidade e harmonia. E assim vamos dirigir-nos ao nosso Pai Maior, Criador, princípio de todas as coisas, para agradecer tudo aquilo que temos, agradecer as oportunidades que nos dá em nós mesmos para nos conhecermos melhor, as oportunidades que nos dá de fazermos a caridade, não só em nós, mas também ao nosso redor, não só com humanos como nós, mas também com os seres de outros reinos, como os animais, os vegetais e os minerais. Vamos agradecer o conhecimento desta consciência integrada, de que somos como todos os outros habitantes e moradores de um planeta que não é nosso. Um planeta que pertence a ele próprio, tem a sua própria regência, a sua própria evolução e o seu próprio caminho. E com amor e bondade nos aceita as nossas incapacidades de entender, aceita as nossas maldades para com ele e para com todos os outros reinos, mas precisa de nós de amor, precisa de nós de harmonia, precisa das nossas preces e da nossa vibração positiva. E assim, queridos companheiros, dirigindo agora ao nosso amado Mestre Jesus para lhe pedir que nos abençoe, que nos intua e que nos proteja neste caminhar de novas descobertas, neste caminhar de aprendizagem. E te pedimos, amado Mestre Jesus, fica connosco, fica com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início a estas reflexões de hoje sobre os biotipos psicológicos. E começamos aqui com um estudo que me chegou sobre estratégias de saúde mental para os trabalhadores remotos, porque foi um estudo publicado em dezembro do ano passado. Eu acredito que agora os números possam ser ligeiramente diferentes, mas foi elaborado e publicado pela Associação de Saúde Mental Canadiana e refere-se ao impacto da pandemia na saúde mental. Só para referir, como referência e como informação, do público-alvo deste inquérito, 40% dos entrevistados da pesquisa relataram que a sua saúde mental piorou desde o início da pandemia.
55 estão preocupados em contrair a doença. 51 estão estressados sobre a segurança e eficácia da vacina. 20% de aumento no uso de álcool como mecanismo de proteção. E 10% tiveram pensamentos suicidas. E nós temos que ver que foi um estudo feito durante o ano passado, que foi o ano do grande impacto pandémico. E, portanto, num país que não é a Europa, portanto tem outras condições de apoio social, de apoio profissional e tem outra estrutura sociocultural também. Mas estes são os números que nos levam a refletir. E, portanto, concluíam que os trabalhadores remotos não estão apenas sujeitos aos stresses mais amplos da pandemia, mas podem estar a enfrentar pressões adicionais. Podem sentir-se isolados do resto da sua equipa. Se estiverem a trabalhar sozinhos em casa, podem preocupar-se se estão fazendo o suficiente para contribuir para a organização. Trabalhar remotamente pode ser solitário e estressante, uma vez que a maioria de nós passa as horas do dia no trabalho. Também é mais importante do que nunca garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para nos mantermos saudáveis, tanto física quanto mentalmente. E eu trouxe este estudo para partilhar convosco, não só porque tem a ver com a saúde mental, não só porque tem a ver com o problema que nós estamos todos agora a enfrentar e continuaremos, pelo menos em Portugal, nós estaremos com permissão, as empresas têm permissão de continuar com o trabalho remoto até final do ano, mas também porque os números são realmente muito altos, mas são números de média, ou seja, nós estamos a ver que há de facto percentagens altas, nós não temos informação sobre a quantidade, a parte quantitativa do público-alvo, de qualquer maneira, são números altos, mas não são números totais, não são números exagerados. E a pergunta que fica é, porque é que alguns, ou seja, 55% foi o mais alto e estavam preocupados em contrair a doença, daí a razão, talvez, digo eu, para optarem pelo trabalho remoto, mas ainda há, nestes 55%, 45% não estão preocupados. E a questão que se põe aqui sobre estes resultados ou de outros estudos que tenham o âmbito da saúde mental é porque é que uns de nós reagem desta forma e não todos, e porque é que há estas oscilações nas percentagens dos estudos com referência à saúde mental. E com referência a isso, nós vamos para o segundo capítulo do livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, do Dr. Jorge Andreia, que nos diz o seguinte: os diversos campos do psiquismo variam funcionalmente de indivíduo para indivíduo. Cada um de nós possui as suas nuances de energia psíquica, definindo tons próprios, o que dá uma variedade imensa de tipos psicológicos. Por isso, jamais conseguiremos definir padrões dentro de uma classificação ou esquema, por mais perfeita que seja. Possível, no entanto, identificar, segundo a atitude, como no caso da abordagem junguiana de Jung, os indivíduos segundo duas grandes classes, o tipo psicológico extrovertido e o tipo introvertido, com seus respectivos graus intermediários. E esta abordagem do Dr. Jorge Andreia é muito interessante porque ele vem-nos aqui informar de que de facto não é possível nós classificarmos as pessoas e enquadrá-las em tipos psicológicos estanques. Porquê? Porque as influências são muitas, porque as nuances também são muitas e nós vamos ver aqui um bocadinho. Contudo, há duas grandes áreas que é possível nós criarmos ou identificarmos as pessoas, mesmo com toda a variância, que são os extrovertidos, o tipo extrovertido e o tipo introvertido. E vamos ver agora como é que outras abordagens veem esta questão da classificação. E eu trago aqui uma das mais antigas que se conhece, que é a Ayurvédica, que fundamenta toda a sua abordagem, ou grande parte da sua abordagem, tanto a nível da medicina, da alimentação, dos perfis psicológicos, até das questões de cura, em vários tipos de corpos, mas estes corpos são corpos físicos e corpos espirituais ou mentais, que são, na sua grande maioria, o Vata,
o Pitta e o Kapha, e estes três tipos podem se juntar entre si e normalmente não há uma tipologia única, normalmente, ou seja, é mais raro, pode haver, claro, mas é mais raro. Normalmente há misturas destas tipologias, que também correspondem às questões morfológicas, físicas morfológicas, em que temos os vatas, são os mais esguios e alongados, os pitas são os chamados corpos mais equilibrados ou desportivos, e os kaphas são corpos mais arredondados. Em termos dos dosha, ou seja, dos elementos, a dosha é elemento, temos estes três elementos, nós vimos que os vatas têm uma composição de éter ou de ar, isto tem importância também para as alimentações, os pitta de fogo e água e os vata de terra e de água. Tem importância para a alimentação, tem importância para a tipologia psicológica, tem importância para a interpretação comportamental, porque estas três tipologias ou até as misturas delas vão criar comportamentos completamente distintos. Eu quis só aqui trazer para nós termos uma das abordagens mais antigas e eu entendo-a como bastante sábia, não só a nível da cura, como a nível da alimentação e até como a nível da interpretação psicológica. Depois vamos para o nosso querido Hipócrates, não é? O nosso médico grego, eu digo nosso porque tenho um carinho grande por ele, e juntando com a abordagem mais moderna de Galeno, que nos vem dizer que temos diferentes tipos de sistemas nervosos, cruzando com os de Hipócrates. Quais são os de Hipócrates? Os de Hipócrates estão entre parênteses. É o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. E então, nós temos diferentes tipos nervosos, temos os mais fracos e os mais fortes, que aqui estão identificados como os mais fracos são os melancólicos e os mais fortes são os coléricos, ou os sanguíneos ou os fleumáticos. Ele divide os fortes em não equilibrado, os coléricos, a equilibrado, o móvel e o inerte. Fica só a informação, porque nós não vamos avançar por aqui. Só para ver que esta questão das tipologias psicológicas, cruzando com as tipologias morfológicas, para melhor se interpretar os diferentes comportamentos numa abordagem clínica, uma abordagem de cura, de tratamento, eram informações que eram muito úteis numa época em que os estudos das diferentes medicinas não tinham o desenvolvimento que têm hoje, claro, e portanto havia todos estes cruzamentos. Fica a informação porque ainda hoje há escolas que trabalham sobre estas linhas, não é? E é importante nós termos esta informação. Contudo, o doutor Jorge Andreia, como nós vimos, ele fica só, divide as grandes tipologias, digamos assim, a introvertido, a extrovertido, e depois a estes introvertidos e extrovertidos vai acrescentar mais algumas divisões de largo espectro. E diz ele que o extrovertido, em face do objeto, possui uma reação positiva, dando-se o contrário com o introvertido. O primeiro, o extrovertido, por tomar diretriz em relação ao objeto, açoita as normas e o espírito da época. O segundo, o introvertido, por estar na dependência mais de fatores subjetivos, adapta-se com dificuldade ao mundo exterior, dando ao objeto um interesse escasso, bastante apegado a alguns indivíduos. E por objeto aqui nós entendemos não só o objeto físico, mas o objeto a coisa em si, sobre a qual age um introvertido ou sobre a qual age um extrovertido. E só por aqui nós já vimos que os comportamentos em largo espectro, ou seja, em termos gerais, diferem de abordagem de um ser com uma tipologia extrovertida do outro introvertido, porque o extrovertido é combativo, e o extrovertido acaba por assimilar e adaptar-se dificilmente a um mundo exterior em mudança, ou com diferentes nuances. Diz ele bem claro que, existindo variações de toda a ordem, essa apreciação denota uma tentativa de abordagem e definição. Pronto, a abordagem é enquanto um combate e é mais apto a adaptar-se a mudanças. O introvertido demora mais tempo, tem mais dificuldade, resiste mais, digamos assim,
e demora mais tempo a adaptar-se, portanto, terá com certeza mais dificuldade em mudanças muito rápidas. O extrovertido liga-se quase imediatamente aos objetos que lhe chamam a atenção, ao contrário do introvertido que estanca a fim de analisar o objeto que o está atraindo, portanto mais desconfiado também, não é? O extrovertido é comunicativo e o introvertido é reservado. O extrovertido, apesar de atar-se facilmente aos objetos da sua atenção momentânea, com mais facilidade, desloca o seu interesse para outro objeto, ou seja, ele é facilmente adaptável, mas também é menos consistente, digamos assim, porque é curioso por natureza, portanto adapta-se com mais facilidade, mas também perde o interesse pela adaptação também com mais facilidade, o que pode ser uma vantagem em certos contextos ou uma desvantagem noutros, não é? O introvertido, após análise atenciosa, fixa-se por mais tempo no objeto, ou seja, ele é mais consistente e é mais pilar, como nós costumamos dizer. O extrovertido é hábil nas emoções, o introvertido conservador das emoções. Considerando-se essas duas grandes classificações psicológicas, o extrovertido e o introvertido, podemos completá-las admitindo para ambos os tipos os infranormais, os intermediários e os supranormais. Esta classificação é muito curiosa porque nos vai levar logo, como vamos ver, para áreas não matéria. Logo, existirá entre os introvertidos e os extrovertidos, e aqui não há divisão, os indivíduos psicologicamente deficientes, que ele considera infranormais ou anormais, os indivíduos comuns, que representam a média da humanidade, que são os ditos normais ou os intermediários porque estão entre uns e outros, claro, e os indivíduos de grandes possibilidades psíquicas, onde podemos enquadrar os génios, os artistas, célebres, enfim, são os super normais. E é curioso porque ele admite de facto só duas divisões, introvertidos e extrovertidos. E, portanto, não admite, digamos assim, a priori, uma grande diversidade de tipologias. E depois, dentro dessas duas grandes tipologias, então, está estas três grandes áreas dos infranormais, os normais e os supernormais. Entretanto, sabemos que os diversos graus de mentalidade, dos infra aos supernormais, ou seja, de todos, estarão na dependência das condições evolutivas do reencarnante. O que ele nos está aqui a dizer é que depende estas características, estas três características evolutivas ou tipologias psicológicas, dependem das condições evolutivas do ser reencarnante. É a estrutura dos núcleos em potenciação que demarcariam nas telas neuronais, ou seja, no cérebro, os impulsos já construídos no espírito. Nós aqui estamos no capítulo 2, porque o capítulo 1 foi aquele que foi dado logo no início, não é? Em que falava dos diferentes corpos que nós temos, dos diferentes corpos mentais, onde está a informação, onde estão as nossas características e onde está a nossa memória, está bem? E por isso agora, referindo aqui os núcleos em potenciação, temos que rever se calhar aquele primeiro estudo, não é? Porque nos vai ajudar a compreender este processo. Os dois tipos, o extrovertido e o introvertido, ainda estão sujeitos a variações de acordo com as diversas épocas da vida. Claro, não é? É muito comum encontrarmos o tipo extrovertido na juventude e o introvertido na velhice, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes, seres introvertidos durante toda a vida ganham confiança interior e são seres extrovertidos depois, quando são mais crescidos. Mas ainda devemos considerar as alegrias intensas, as dores de todo o caráter e modalidade e outras emoções marcantes como elementos preponderantes das alterações e variações dos tipos psicológicos. Vejam bem, lá está a tal situação que nós falamos, a questão emocional, das emoções, da força das emoções, negativas ou positivas, vão se plasmar nos nossos corpos mentais. E elas vão condicionar não só a nossa saúde física, como também a nossa capacidade de alterar as nossas personalidades.
não é? E de nos tornarmos seres em progresso rápido ou não, consoante depois os processos que nós vamos ter que fazer em nós mesmos com essas situações que estamos a acumular. E isto vem caracterizar de facto os nossos tipos psicológicos. Enfim, o tipo psicológico cujo aspecto consciente, que é a personalidade, é o reflexo da zona inconsciente, que é a nossa própria individualidade, que nos vem diretamente do nosso ser único, que é o nosso espírito, ainda sofre oscilações, variações e mutações caldeados pelo nível social e espiritual em que se encontra o indivíduo, ou seja, nós somos sujeitos ativos do meio em que vivemos, do meio físico em que vivemos e das nossas escolhas espirituais, não só a carga espiritual que já trazemos por opção e conhecimento de vidas pretéritas, mas também as opções que nós fazemos neste plano em termos do nosso caminhar espiritual. Por tudo isso, podemos avaliar a diversidade que o psiquismo humano poderá apresentar de indivíduo para indivíduo e para enquadrá-lo num sistema descritivo teremos de simplificá-lo ao máximo, abordando pontos comuns e orientando caminhos particularizados. Ou seja, o ser vem à Terra a fim de ocupar a nova estrutura material. Será a combinação dos genitores e da sua própria condição espiritual. E eu gostei muito desta última frase, por isso a pus a bold, porque de facto é isso mesmo que acontece. Nós somos não só o resultado do meio, como o resultado, e o meio aqui temos os progenitores, temos o meio físico, temos o meio intelectual, temos o meio económico, temos o meio cultural, como também a carga que nós trazemos em termos espirituais e individuais, que é só nossa. E essa carga, nós sabemos, através da leitura dos livros de André Luiz, que descreve muito bem os processos reencarnatórios, que essa carga que nós trazemos em nós influencia muito por aquilo que temos que progredir a escolha dos nossos progenitores, não é? E o meio em que nós vamos viver numa nova experiência de matéria. As demarcações mais acentuadas se fazem às expensas do espírito reencarnante, porquanto nele implantados estarão os fatores adquiridos das vivências passadas. No fundo, é aquilo a que chamamos reações kármicas, de modo positivo ou de modo negativo, a atingirem os diversos pontos do departamento orgânico, ou seja, tudo aquilo que está plasmado no nosso corpo mental, que é reflexo das nossas memórias akáshicas, que é o reflexo das nossas vivências anteriores, vão contribuir para o nosso enquadramento na próxima vivência, ou seja, na vivência que vamos ter a seguir, de forma muito positiva ou de forma muito negativa. Diz ele que dentro do mesmo critério, isto é, dos extrovertidos e dos introvertidos, especificamente na área patológica, ou seja, da saúde física, muitas apreciações de biotipos tornam-se marcantes diante do tónus afetivo do ser, isto é, do seu respectivo humor fundamental. Tentando simplificar estas ideias, podemos relacionar os indivíduos em dois grandes grupos, os psicotímicos e os esquizotímicos. Não se assustem com os nomes, que são características de humor psíquicas. Os psicotímicos estão voltados para o meio exterior, por isso sociáveis, alegres e realistas, com capacidade de intensa mobilidade psíquica em fase das excitações externas. Isto lhes dá a condição de fácil oscilação entre a alegria e a tristeza, ou seja, são seres que têm diferentes estados de humor, tanto os psicotímicos como os esquizotímicos, mas reagem de forma diferente. No caso dos psicotímicos, eles são mais extrovertidos e são mais sociáveis, alegres e realistas, mas têm
e sofrem muito com várias excitações externas, e isso dá-lhes as características de terem fácil oscilação entre a tristeza e a alegria, oscilam muito. No caso, os esquizotímicos possuem pobre e reservada expressão de sensibilidade. Por isso estão sempre distantes, pouco sociáveis, de humor frio, condicionando um natural retraimento a ponto de refletirem um reduzido e inadequado intercâmbio psíquico. No fundo, estamos a ver que temos nos psicotímicos um excesso de sensibilidade, um excesso de extroversão, e nos esquizotímicos exatamente o contrário. Uma falta de sensibilidade, uma reserva, uma falta de uma frieza, digamos assim, e um reduzido e inadequado intercâmbio psíquico. No fundo, as mudanças de humor, estas duas características que ele catalogou, têm a ver com isto também. Em tonalidade variável são observadas nas doenças mentais, em diversas angulações, permitindo muitos registros onde salientamos humores melancólicos com bloqueios depressivos diversos, humores maníacos com euforia doentia e às vezes dispersão de ideias pela velocidade do pensamento, humor esquizofrénico onde impera a apatia com indiferença, peço perdão que apareceu aqui uma coisa, com indiferença afetiva, a refletir-se em desinteresse total, impulsionando o indivíduo para um mundo interno, geralmente intenso e enigmático, verdadeira posição autista. Mas temos de facto os autistas, e na posição de autista o indivíduo projeta-se a um total retraimento com difíceis e às vezes impossíveis condições de comunicabilidade. Alguns seres já chegam à condição reencarnatória em franco autismo e recusa à vida. A psicopatologia tem apreciado várias interpretações que não atendem aos porquês. O mundo espiritual aqui e ali tem informado que a condição autista, desde o nascimento, seria o resultado da revolta do espírito diante da imposição reencarnatória. Claro que, além disso, estarão presentes reações como respostas de uma vida pretérica destoante. Ou seja, o espírito sabe, porque no plano espiritual muitos véus caem e nós acabamos por ser confrontados connosco mesmos, não é? Com as nossas próprias realidades, com a nossa própria essência, o que é que nós realmente somos, não é? E o espírito toma consciência da sua vida pretérita, completamente destoante ou inadequada. E quando fica perante a necessidade ou a imposição da reencarnação, ele recusa terminantemente em reencarnar. E esse fechar sobre si mesmo acaba por, e há uma reencarnação compulsiva, imposta, ele acaba por ficar fechado em si mesmo e a ter as características que nós sabemos que são atribuídas aos seres que vêm com estas missões tão grandes, não é? Com estes processos tão complexos. Apesar das compreensíveis variações que os biotipos oferecem, tudo isso fala em favor, não propriamente de imposições determinísticas, mas em prováveis fatores que a organização espiritual consegue imprimir durante o processo renovatório da reencarnação ou morfogenese. O indivíduo carrega no próprio espírito não só as suas deficiências, mas também o positivo que o passado demarcou. As sombras ou as luzes na estrutura do espírito serão consequência das vivências pretéritas. Os voos do espírito são imensos em seus graus e variações, tudo a depender de um grandioso processo elaborativo do rosário de vivências na matéria. Nada fica ao acaso, nada é deixado para trás, e a misericórdia divina é de extrema bondade nos processos de reencarnação, sempre com vista à nossa evolução e ao nosso progresso.
De reencarnação em reencarnação, o espírito vai elaborando as suas aquisições, cujas aptidões alcançadas no incontável tempo das sedimentações experienciais, ou seja, ao longo dos tempos onde vamos cimentando, acumulando experiências, se vão transformando num bloco energético de potencialidades. Estas, por sua vez, vão incentivando as telas reflexivas da consciência, na busca de novos horizontes, cada vez mais claros e luminosos, transformando as sombras e dores do passado em sementes elaborativas de uma ainda imortalidade incompreendida e infinita. Ou seja, nós vamos, em termos energéticos, criando e construindo dentro de nós uma potenciação energética, que ele chama de bloco energético, onde vai ser alavancada todo aquilo que nós já conseguimos acumular dentro de nós e que nos permite a energia para termos uma nova reencarnação de acordo e em sintonia com aquilo que já fomos acumulando dentro de nós. É justa na construção do próprio corpo físico que o espírito encontra o exaustor ideal para sua depuração, caso existam negatividades. E aqui temos as doenças. Pelo visto, o processo reencarnatório não será tão somente condição de pagamento das deficiências passadas, mas principalmente fatores de impulsão evolutiva. Eu achei esta abordagem dos biotipos psicológicos muito interessantes, porque a preocupação do Dr. Jorge Andreia não foi sistematizar diferentes tipos como existe. Ele tentou uma abordagem de continuidade e de fluxo entre aquilo que nós somos em essência espiritual, aquilo que nós somos com os nossos diferentes corpos e como é que o processo vai sendo plasmado no nosso espírito, principalmente nos nossos corpos mentais, não é? E depois vai ser usado, vai ser aproveitado, vai ser fator de impulsionar, como ele aqui diz, a nossa própria evolução. E onde é que fica aqui o desequilíbrio mental? O desequilíbrio mental aqui fica exatamente na energia que nós fomos acumulando no nosso passado e que vem depois como fragilidade ou como atributo para ser por nós burilada e ultrapassada. E a parte espiritual nas presentes reencarnações tem aí um grande fator, porque nos vai dar o equilíbrio de que nós precisamos, primeiro para nos compreendermos e amarmos e perdoarmos a nós mesmos, e depois para conseguirmos pôr-nos ao serviço da luz maior, ao serviço do bem, da paz e do amor. E aqui reside a cura, ou pelo menos o caminho que pode levar à cura, de grande maioria dos desequilíbrios mentais ligeiros que podem desencadear em problemas mentais graves. E também aqui reside a postura de alinhamento e de vontade nossa para seguir o caminho da luz e da positividade, da abordagem sempre positiva aos problemas da vida, que nos vai automaticamente proteger contra aquele desequilíbrio que nós já trazemos latente e proteger de entrarmos novamente em desequilíbrios mais negativos que vão sintonizar com problemas também eles e com seres e com energias também elas negativas. E, portanto, a chave das percentagens e das tendências que nós vimos no início está exatamente nestas abordagens que nós aqui vimos hoje, das diferentes nuances e nos diferentes enquadramentos, sejam sociais, sejam genéticos, sejam espirituais, sejam de livre-arbítrio, mas temos sempre aqui uma abordagem que tem que ser positiva perante a vida, que tem que ser uma escolha nossa de vontade, escolhendo a luz com o amparo da espiritualidade maior, das energias fluidas, das energias que nos elevam a alma e que nos dão força para continuar.
E assim, queridos companheiros, o estudo hoje foi um bocadinho longo. Vamos para uma breve prece de encerramento. E eu convidava a todos a fecharem os seus olhos quem quiser, porque mais facilmente nos concentramos, e levar o nosso pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus, para agradecer sempre. Agradecemos-te, amado Mestre, todas as intuições e as oportunidades de conhecimento que nos deste, a oportunidade de partilhar aquilo que fomos lendo e a oportunidade de contigo e em conjunto podermos trabalhar por uma vida mais positiva, compreendendo as tuas verdades maiores, compreendendo aquilo que nos vens ensinando há tanto tempo e que possamos assim também todos nós em nós mesmos entendermos-nos melhor e ajudarmos aqueles que nos foram entregues e aqueles que estão à nossa volta. Amado Mestre Jesus, o que pedimos para nós, pedimos para toda a humanidade, que nos ajudes a todos a caminharmos na luz, de braços dados em redor do planeta Terra, para assim a sustentarmos na sua transição e ela nos sustentar a nós no apoio à vida. E fica connosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós falámos de facto do autismo, tinha sido uma questão que a Helena tinha colocado aqui há uns dias, já não sei há quantos. O Dr. Jorge Andreia veio desta forma, não é? Veio desta maneira e que está de facto em sintonia com aquilo que nós vamos tendo